Fala galera, professor Ricardo de Filosofia. Vamos aqui tentar ser objetivo em fazer um resumo do primeiro e do segundo capítulo do nosso livro, onde foram contemplados aí, os conteúdos das nossas atividades remotas. Então, seguindo aqui, vamos recapitular primeiro a origem da palavra filosofia, que vem do grego antigo, Philos mais Sofia. Philos significa amor, amigos, e Sofia significa saber, sabedoria. Então nós podemos aí formar, esses significados: amor pelo saber, amigos da sabedoria e até mesmo busca do saber. Como assim, professor? Busca do saber? Sim, busca do saber por quê? Porque este é o papel fundamental e essencial da filosofia, buscar saber a verdade das coisas, certo? Então, adiante, nós vamos aí para os 3 passos da experiência filosófica, que é, primeiro, estranhamento, segundo, questionamento, e o terceiro, a resposta. E essa resposta, essencialmente, necessariamente, tem que ser universal. Tá de vermelho aqui em destaque exatamente para chamar a sua atenção. Então vamos compreender esses 3 passos. Esse primeiro passo, estranhamento, seria algo novo que acontece, na nossa vida. Sempre acontece algo novo na nossa vida, sempre conhecemos e passamos, pela experiência do novo. Por exemplo, quando você chegou no ensino médio e descobriu que iria estudar filosofia, Talvez você no ensino fundamental nunca teve um professor de filosofia, nunca teve uma aula de filosofia diretamente. Então, para você isso, obviamente, é algo novo, E isso, de certa forma, causa em você algo de estranho, um estranhamento, certo? E depois de um estranhamento, talvez a pessoa se pergunte, se questione, que é exatamente o nosso segundo passo de uma experiência filosófica, que é o questionamento, certo? Que é você fazer uma pergunta. Por exemplo, por que estudar filosofia no ensino médio? Por que eu não estudava antes e só vou estudar agora? Então, o segundo passo aí é o questionamento. E o terceiro, quando nós fazemos uma pergunta, quando nós fazemos questões sobre algo, nós sempre vamos atrás das respostas. Então, nós passamos por esses 3 passos, estranhamento, questionamento e resposta, mas para ser uma experiência propriamente filosófica, só pode se essa resposta for universal. Ela não pode ser particular, ela não pode ser individual. Passando por esses 3 passos e a resposta for universal, for uma resposta geral, for uma resposta comum entre todos, aí sim é uma experiência filosófica. Caso contrário, pode ser uma experiência, mas não filosófica, ok? Então, passando adiante, vamos aqui para o primeiro capítulo do nosso livro com o tema felicidade. Nós vamos aqui partir para 4 perspectivas, de felicidade. Uma para o filósofo Platão, outra para o filósofo Aristóteles, e também para o filósofo Epicuro e também o Zenão, certo? Para o Platão, ele vai dizer que a nossa alma se divide em 3 partes, e essa vida feliz vai se dar exatamente na harmonia das almas, que são essas 3 aqui que nós temos: concupiscente, irracível e racional. A alma concupiscente seria a alma onde estão os nossos desejos, por exemplo, os nossos desejos sexuais. A alma irracível é a parte da alma onde estão as nossas paixões. E a racional, como o nome já pressupõe, onde está a nossa razão. Sim, professor, e o que é essa harmonia? A harmonia exatamente é o domínio da minha alma racional sobre a minha alma irracível e, consequentemente, sobre a alma concupiscente. Em outras palavras, a minha razão tem que dominar as minhas paixões e, consequentemente, dominar os meus desejos. Dessa forma, acreditava aí Platão que isto, iria desembocar em uma vida feliz. O seu aluno, Aristóteles, o destaque aí da academia, que era a escola de Platão,
diferentemente do seu mestre, para alcançar a vida boa, né, a vida feliz, ele propõe um outro método, um voltado para o exercício da contemplação e a prática das virtudes. O que seria exercitar a contemplação? Exercitar a nossa capacidade racional de pensar sobre as coisas, de pensar sobre, por exemplo, aquilo que nós fazemos dentro da sociedade e praticar as virtudes. Aí a gente precisa saber o que é uma virtude para Aristóteles. Para Aristóteles, uma virtude é um meio termo entre dois vícios. Como assim? Um exemplo claro, a virtude da coragem. Se eu tenho um exército de 500 homens e eu vou para uma guerra e o exército opositor tem 1000 homens, eu não posso guerrear porque seria burrice, né? O exército opositor teria mais homens, mais soldados do que o meu. Por outro lado, se eu fosse para uma guerra com esse exército de 500 homens e meu exército opositor tivesse apenas 100 homens, eu também não poderia guerrear. Por quê? Porque eu seria um covarde. Eu teria mais soldados do que o meu exército opositor. Percebam que é um equilíbrio, é um meio termo entre dois extremos, certo? Então, isto para o Aristóteles é uma virtude. E essa vida boa, ou boa vida, ou vida feliz, para o Aristóteles vai se dar aí, né, no exercício da contemplação e na prática das virtudes. Outras teorias é a teoria epicurista, que se baseia no prazer, mas não é fazer aquilo que eu quero, é um prazer moderado, certo? Não é um hedonismo, prazer simplesmente pelo prazer, mas sim um prazer, né, moderado, certo? E a teoria dos estoicos, que é, na verdade, amar o nosso destino. Segundo os estoicos, nós nascemos predestinados sempre a sermos alguma coisa. Você poderia nascer predestinado a ser rei, você poderia nascer predestinado a ser soldado, você poderia nascer predestinado a ser escravo. Se você nascesse predestinado a ser escravo, você teria que amar o seu destino de escravo. Você deveria amar ser escravo, dessa forma você seria feliz. Se você nascesse para ser um soldado, você deveria amar ser um soldado, e dessa forma você seria feliz. Dessa forma, acredita aí, né, os estoicos. Então, meus caros, aqui de maneira geral, né, essas 4 perspectivas do conceito de felicidade dentro da filosofia antiga, certo? Isso daqui é contemplado aí no nosso primeiro capítulo. Então, adiante, vamos para o segundo capítulo do nosso livro, que trabalha a dúvida, né, que é o tema central aí deste segundo capítulo. E ele vai focar, enfatizar na importância de perguntar. Por quê? Porque ao perguntarmos é porque nós estamos buscando conhecer. Porque toda pergunta ela visa conhecer sempre algo novo. Na verdade, então a importância de perguntar é o que? Exatamente expandir os nossos conhecimentos. Se um dia você se deparar com uma questão, né, sobre qual é a importância de se perguntar, vai ser sempre, né, essa dimensão de expandir os nossos conhecimentos. E aí nós vamos ter esse rapazinho aqui chamado René Descartes, que é um filósofo francês. Se escreve Descartes, professor? Sim, se escreve Descartes, mas se pronuncia Descartes. Ele vai desenvolver essa tal de dúvida metódica. E o que é isso? É duvidar sobre tudo. Duvidar sobre as coisas, né? Tudo aquilo que existe, inclusive da nossa própria existência. Como assim, professor? Duvidar de que eu existo? Sim. Inclusive tem aí, né, a famosa frase dele, penso, logo existo. O costo ergo sum. Ele vai duvidar até mesmo da existência dele. E quando ele está duvidando, ele está pensando. E ao pensar, ele se percebe existindo. Então essa dúvida metódica é colocar tudo, né, todas as coisas sobre dúvida, certo? Então aí é um pouquinho do pensamento do René Descartes, né? Então, meus caros, é isto que está expresso na maioria das vezes no nosso segundo capítulo, certo? Então é isso, obrigado, bons estudos, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, valeu, falou.